O mundo é assim, existe o Silvio Santos, existe quem vai vender o carnê. Mas eu acho que o mundo equilibrado é aquele que o filho de quem vende o carnê possa também ter oportunidade. Ainda que não sejam as mesmas do filho de quem é o dono. Do filho do Silvio Do Santos. Silvio Santos. E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, IT Forum X 2019 ou IT Forum X 2019, e agora a gente vai trocar uma ideia com o Celso Ataíde, que é CEO do Favela Hold. Celso, obrigadão, velho. Fala aí pra mim, o que o Celso faz hoje diferente do que o Celso fazia antes? Especificamente falando sobre o envolvimento do Celso com a tecnologia. Essa tecnologia teve alguma influência na vida do Celso forte que mudou ele nos últimos anos até chegar aqui hoje, até chegar hoje no IT Forum X? Cara, na verdade a tecnologia ela está na nossa vida o tempo todo. Mesmo as pessoas que na verdade que não percebem isso de uma forma clara, ela está em alguma medida, seja está na tua mão como um smartphone ou seja está na tua pasta de dente. Uhum. Quer dizer, então você está o tempo todo com ela. Você pode perceber isso de uma maneira direta, objetiva, ou alguém pode te dizer que aquilo que você está calçando, aquilo que você está vestindo tem a ver com tecnologia, ou que tem uma tecnologia envolvida naquilo. Eu acho que assim, o que eu estou fazendo de diferente, eu não sei. O que eu tenho feito a minha vida inteira é sonhar com possibilidade de democratizar as oportunidades para as pessoas que moram nas favelas. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Se você for ir por esse número, está falando de 14 milhões de pessoas. Mas como o IBGE usa alguns critérios como urbanização, como titularidade de posse, então isso faz com que esse número seja maior ainda. Basta você ver que 57% da população ganha até um salário mínimo. Onde essas pessoas moram? E tem 1% que fica com a fatia de verdade da grana, né? Mas nesse momento eu estou falando dessa grande massa da favela, sim. O que significa dizer que se 57% ganham até um salário mínimo, elas não moram em nenhum bairro que não seja dentro de favela. Certeza. Eu não estou nem falando de subúrbios e periferia, não. Estou falando de favela mesmo. Bom, então Então eu como fui de favela a minha vida inteira, eu como morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público, etc. Então, assim, eu hoje sou o CEO de 22 empresas. Uma única empresa minha, como Favela Vai Voando, tem 283 agências. Então, assim, isso me faz com que, na verdade, eu tenha muito mais compromisso com o lugar de onde eu vim, com as pessoas para as quais eu sempre tive um discurso direcionado, e como é que eu democratizo isso. Então, o meu sonho é continuar democratizando a maior quantidade possível de oportunidade. Falar de programação é você pensar nos grandes filmes de Hollywood. E aí descobrir que não. É uma coisa muito simples, mas parece que tem uma cortina na frente. Quer dizer, está tão próximo de você a oportunidade de você mudar de vida, mas enquanto não abrir essa cortina, enquanto você não tiver coragem de abrir essa cortina, você acaba não tendo essa oportunidade de mudar de vida definitivamente. E aí eu acho que o Estado e as empresas podem pensar que num país onde você tem 12 milhões, 13 milhões de desempregados e que você tem uma favela, você tem aí mais 15 a 25 milhões, números reais, de pessoas que vivem em favelas, por exemplo. E aí eu falo de favela, não só de favela, mas para mim, que foco nesse território é o que me interessa nesse primeiro momento, até porque eu acho que quando você resolve o problema maior, você automaticamente está muito mais próximo de resolver o todo. Se a gente consegue criar um projeto em escala em que possibilite essas pessoas a ter essas oportunidades, uma vez inclusive que 96% dos jovens favelas acessam a internet, mas não acessam na verdade para poder ganhar dinheiro, para poder programar. Então se não é tão difícil assim, então a gente pode fazer isso em escala. E por que não, inclusive, criarmos uma cultura de programação nas favelas brasileiras para que a gente possa, então, vender esse serviço. Não, mas essa cortina que tu falou faz muito sentido, porque uma boa parcela da galera que é de favela, eu também nasci em favela, eu também morei em favela, eu moro em favela até hoje, e a gente vê que quando a gente tem uma oportunidade em tecnologia, a gente é exceção. Quando um moleque da favela, ele tem uma oportunidade em tecnologia, quando ele ganha o primeiro computador, ele é o primeiro moleque que ganha o computador de onde ele mora. E quando ele aprende alguma parada, ele é o primeiro de onde ele mora a aprender aquela parada com tecnologia, com internet. Eu ganhei um computador com 11 anos, com 13 eu estava escrevendo para a internet, sobre tecnologia. Então, se eu tivesse ganhado um computador com 15, 16, 17, talvez eu não estivesse fazendo a mesma coisa.
Mas eu sou a exceção. Os outros moleques que moravam comigo, eles foram ganhar computador bem mais velho que eu. E a outra galera também demorou muito tempo até chegar um celular na mão deles, até chegar a internet na mão deles. E internet é um negócio que é meio cabreira, porque, por exemplo, a maioria das escolas brasileiras, na escola de periferia, não tem acesso à internet. Tem um computador, o Estado vai lá e fornece o computador, mas não tem internet, então eles ficam meio que limitados. Tem um cara um artista, o nome dele é Djonga. Ele fala, de que adianta eu rico em Belo Horizonte se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte. E tem uma outra letra que ele também fala, até anotei aqui, ó, eu tô lutando para favelado junto ser empresa. Isso faz mais sentido hoje do que fazia algum tempo atrás. Você acha que a favela acordou para a vida entre aspas, porque a gente sabe que é difícil, para ver que não dá somente para esperar o Estado chegar e te dar alguma coisa e sim, no caso, ir lá e fazer alguma coisa para mudar a realidade? Eu acho que o Estado, ele, na verdade, quando você tem uma escola que tem, por exemplo, um computador, então acho que não para aí também. Quer dizer, que conteúdo você vai estar dando, que professor vai estar ensinando, que qualificação ele também tem. Então, é importante que tenha os equipamentos públicos, é importante que esses jovens, que esses estudantes acessem esses equipamentos, mas é importante também que, ao acessar esses equipamentos, é preciso que tenha um conteúdo que justifique, na verdade, o que a gente está falando, que é esse desenvolvimento real dessas pessoas. Acho que as favelas têm mudado porque o país tem mudado, porque o mundo tem mudado e as pessoas estão tendo muito mais acesso a tudo. Mas eu só acho que a gente continua muito atrás. A gente vive de exceções. A gente está sempre apontando, olha, fulano de tal, porque conseguiu. Porra, e aí se faz festas, como um jogador de futebol que vai jogar no Barcelona, por exemplo. Quer dizer, vai e você comemora. Então, quando você começa a apontar a exceção, é porque você também está apontando a regra. Então, o que a gente precisa mudar, na verdade, é essa regra. Como é que a gente tem efetivamente políticas públicas? Porque eu acho que é importante ter política pública em que você possa ensinar na escola empreendedorismo. Quer dizer, a base da pirâmide precisa ser impactada de um outro jeito. Quer dizer, a gente não precisa somente na favela buscar motorista, buscar limpador de piscina, etc. Nós precisamos, na verdade, ter físico nuclear. A gente precisa chegar numa favela, ainda que está falando de Césio 137, de urânio enriquecido, falando sobre coisas que a gente não está acostumado muito a falar nesses territórios. Então, isso é o que a gente tem feito. Quando eu montei essa road, por exemplo, eu tinha uma experiência em favela, porque eu sempre morei em favela na minha vida. Quando eu fiz 12 anos, eu fui morar num abrigo público. Aos 14 fui morar numa favela. A partir daí eu comecei a ser camelô, voltei a fazer baile embaixo do viaduto onde eu havia morado. Passei a lançar bandas de rap, lancei várias delas. Fui empresário do Racionais MCs durante 10 anos. Fui empresário do Mr. Catra, sou empresário do MVB até hoje. E isso tudo significa dizer trabalhando nesse ambiente, trabalhando nesse território, fazendo eventos, fazendo shows nesse território. Em algum momento eu resolvo empreender e passo então a fazer negócios. Mais uma vez, negócios em favela, voltado para a favela, e percebo que as grandes empresas têm uma baita de uma dificuldade, têm um puto de um gargalo e têm um grande desafio. Você vê empresas hoje criando plano de expansão em cidades de 30, 40 mil habitantes. Quando nós estamos aqui, na verdade, nas grandes metrópoles, cidades como Paraisópolis, Heliópolis, Complexo do Alemão, Rocinha, que são grandes cidades e que não estão exploradas, simplesmente porque eles não sabem como acessar essas pessoas. E aí, em relação à tecnologia, que vai impactar no desenvolvimento da favela, que vai impactar, que vai influenciar da forma como ela se vê, da forma como ela será vista, eu acho que é criar também, nessa mesma lógica, como é que esse menino ele compra um videogame, como é que esse menino ele tem um smartphone, mas como é que ele começa a pensar, como é que ele pode programar ou ter alguma outra atividade naquele universo. Um jovem da favela que vira programador, ele vira um gênio, ele vira um cientista, ele vira o cara. Porque, para todos nós, essa cortina não nos permite ver que aquilo é uma coisa muito simples. Mas é simples para um outro tipo de ambiente. Não é natural você ver um neguinho na favela falando inglês, muito menos 2 idiomas. Mas isso é muito natural em outros bairros da cidade. Ok, é normal. O mundo é assim. Existe o Silvio Santos, existe quem vai vender o carnê. Mas eu acho que o mundo equilibrado é aquele que o filho de quem vende o carnê possa também ter oportunidade. Ainda que não sejam as mesmas do filho de quem é o dono. Do filho do Silvio Santos. Silvio Santos. Mas alguma oportunidade você precisa ter. Se permanece esse desequilíbrio tão grande,
vai permanecer, na verdade, as consequências dele, que é a violência. É um discurso que vem há muito tempo, né? Tipo, o Racionais fez um show agora de 30 anos, 3 décadas da banda, e eles falaram que o mesmo discurso de 90, por exemplo, continua até hoje, que não mudou, porque o que está mais perto é o que o moleque da favela vai se apegar, porque é o que ele está vendo, porque tem aquela cortina. Mas entendi perfeito, cara. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Gente, ó, redes sociais e mais sobre Favela Holding, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Se inscreve aí no canal para dar aquela moral pra gente. E tem mais informações lá no itforum365.com.br sobre a feira, sobre o Iteforum X. Valeu, tchau, tchau.